Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do ControllerCast. Hoje, o privilégio de ter aqui nosso amigo Dr. Leonan Azevedo, que é sócio, diretor da Dom Odontologia. Dom Odontologia é uma clínica, hoje eu vou dizer aí, de alto nível de odontologia. Tem sede em Brumado, não é isso? Exatamente. E Petrolina. Exato. E a gente quer ter o privilégio de ouvir um pouco da história do Dr. Leonan, que fundou o negócio lá atrás e hoje está num nível bem elevado em todos os aspectos. Então, conta pra gente aí um pouco da sua história. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Dizer para mim que é um prazer enorme estar podendo participar desse projeto seu aqui. Fico realmente lisonjeado pelo convite. E, como você mesmo disse, né? Tudo tem um início. E como todo início, né, nunca é fácil, né? Quem vê a gente hoje numa posição relativamente mais tranquila, na maioria das vezes não sabe os perrengues que nós passamos até chegar até onde nós estamos, né? É verdade. E, então, assim, como eu falei, né, no início foi bem complicado para mim. Empreender não é fácil. Eu tive uma boa criação, graças a Deus. Meus pais me deram uma boa condição. Porém, próximo à finalização da minha graduação em odontologia, lá no ano de 2002, 2003, eu tive uma ingrata surpresa do ponto de vista financeiro na minha família, que por conta de alguns problemas de falta de gestão mesmo, os meus pais vieram a falir realmente o negócio deles, né? Que era um negócio que sustentava a nossa família. Eu sou de cidade pequena, do interior de Minas Gerais, né? Eu morava na cidade chamada Carlos Chagas, uma cidade com cerca de 23, 25 mil habitantes. E logo quando eu estava próximo a me formar, os meus pais literalmente faliram, assim, de ter que fechar o negócio, né? Então foi um início bem difícil, porque você está prestes a entrar no mercado de trabalho, né? De área de saúde, que, querendo ou não, requer um investimento. Né? Você simplesmente cai de paraquedas no mercado, sem preparo de gestão, sem preparo de marketing e, principalmente no meu caso, sem preparo financeiro também. Então, foi um início bem complicado, mas não podia baixar a cabeça, então eu tinha que procurar uma forma de, primeiro, me sustentar, tentar sair um pouco do fundo do poço onde é que eu estava, né? Porque, além de tudo, dessa questão financeira dos meus pais, tinha uma empresa deles que era no meu nome. Então, assim, além de tudo isso, ainda tinha um nome negativado no início lá por conta de questões de débitos com bancos, Você né? não começou do zero, você começou do Comecei negativo. do negativo, né? Então, Entendi. assim, começar difícil, né? Do zero. Mas do imagino. negativo é um pouco mais complicado, porque mexe muito até com o psicológico, né? Fala, poxa, cara, como é que eu vou agora... Entrei no mercado de trabalho, como é que eu vou conseguir montar um consultório, né, para poder me desenvolver, como é que eu vou fazer uma especialização, um curso, se nem o nome limpo eu tenho. E imagino que você vinha de uma família de empreendedores e Exatamente. você não passava pela sua cabeça de ir trabalhar como dentista em nenhuma outra clínica. Acredito que você já tinha essa ideia de montar o seu... Poderia até ser algo provisório, mas você já tinha ideia de montar o seu negócio. Assim... Eu, como você mesmo disse, eu nasci numa família de empreendedores, né? Então, assim, como um sangue empreendedor já vem na veia desde novinho, eu sempre quis ter meu negócio. Mas eu sempre também tive um pensamento de que, para que eu tenha o meu negócio, eu tenho que estar preparado psicologicamente, financeiramente e também tecnicamente, né? Porque, querendo ou não, a odontologia é uma profissão que exige um nível técnico cada vez mais alto. Então, era uma coisa que eu sempre pensei também. Então, logo no início eu falei, já que eu não tenho condição de montar consultório, não tenho o nome limpo e tudo, eu vou pro que der e vier. E foi para onde eu fui, pro norte do país, né? Trabalhei em cidades assim de 4, 5 mil habitantes, no interior do Tocantins, em prefeitura e tudo. E passado disso, logo nesse primeiro emprego lá do interior lá do Tocantins, a prefeitura tinha meses que me pagava direitinho, tinha meses que o salário vinha pela metade. Eu falei, cara, o negócio vai ser um pouquinho mais complexo do que eu estava pensando, porque, né, você vai numa expectativa, combina tudo direitinho, chega para executar. Eu era um dentista num raio assim de mais ou menos 200 quilômetros, era o único dentista que atendia uma comunidade inteira. Entendi. E era um município muito grande, apesar da sede ser muito pequena, muito grande quando eu digo em extensão, né? Perfeito.
E aí eu falei, cara, pra eu ficar desse jeito aqui, recebendo como eu tô, eu vou voltar e vou passar um tempo lá na minha cidade mesmo, que era Carlos Chagas, né? Eu voltei pra casa dos meus pais, fiquei lá 2 meses, entre aspas, sem trabalhar. Né? Nessa situação deles, ainda dando, entre aspas, despesa. Nesse meio tempo, eu estava aguardando uma outra proposta de trabalho do interior do Maranhão, onde eu ia coordenar um DISEI, que é um Departamento de Saúde Especial Indígena. Né? Só que esse trabalho nunca chegou. E aí foi quando um colega meu de faculdade entrou em contato comigo e me fez um convite para trabalhar numa clínica popular que ele tinha montado na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Foi quando surgiu a oportunidade de você ir para Barreiras. Foi quando surgiu a oportunidade de vir para Barreiras. E aí, de primeiro momento, eu neguei, né, essa oferta dele, porque eu falei, Fernando, cara, eu realmente estou precisando, eu agradeço e tudo, mas essa pegada de odontologia mais popular e tal, não sei se é a minha vibe, né? Eu sempre gostei muito de uma coisa próximo a um nível de excelência mesmo. Então, assim, de momento eu vou declinar, mas aí o tempo foi passando, passaram-se mais 30 dias e nada desse trabalho lá chegar, e eu entrei em contato com ele. Eu falei, cara, não sei se tem a vaga aí ainda, mas eu vou. Se tiver, eu vou trabalhar contigo aí. E foi quando eu fui para Barreiras e comecei a trabalhar lá com ele, assim, desde a época da faculdade eu procurava sempre tratar todo mundo muito bem, já me destacava um pouco no quesito clínico de execução dos procedimentos. Então, rapidamente, eu me destaquei lá no consultório dele e com um ano e pouquinho, eu já praticamente consegui quase que zerar essa dívida que eu tinha dos meus pais. E aí foi quando eu conheci a minha esposa, que é a Luciane, e na época ela trabalhava na TV Oeste, que é uma afiliada da Rede Globo, lá em Barreiras, no setor comercial. E aí eu brinquei com ela, falei, você não quer ser minha sócia não? Eu tô querendo, preciso montar um consultório. Ela falou, eu topo, se o convite tá feito, tá aceito. E aí eu sou muito grato, cara, às pessoas que me ajudam pelo caminho. E esse amigo, ele, querendo ou não, ele me estendeu a mão num momento muito difícil. E mesmo, entre aspas, sendo uma odontologia popular que a gente praticava naquele momento, eu sempre fazia o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Então eu acho que uma das coisas que eu prezo muito até hoje é isso, fazer o melhor que pode nas condições que tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. É o que a gente sempre fala, né? Você já empreendia, só que no CNPJ de outra pessoa. Seria um intraempreendedor, né? Intraempreendedor. Não é porque o negócio, o CNPJ não é meu, porque... Perfeito. A gente tem que sempre buscar... E isso é o pré-requisito, vamos dizer assim, para que o colaborador ele se destaque. Sem dúvida. E aí que ele cresça na organização, que ele possa até ter o negócio dele, mas ele tem que já ter essa visão de empreender, ainda que seja no outro CNPJ, ainda que seja trabalhando como CLT. Sem dúvidas. E aí eu falei, cara, sou muito grato ao Fernando, mas como já tinha desde o início lá uma vontade de ter o meu próprio negócio, eu vou montar um consultório para mim. Porém, por outro lado, como eu disse, ele me estendeu a mão e eu falei, cara, eu não vou montar consultório aqui em Barreiras, porque de uma certa maneira eu não quero abrir concorrência com ele. Perfeito. Né? Porque querendo ou não, se eu for abrir consultório aqui, alguns pacientes vão atrás de mim. E para mim vai ser uma situação meio sem jeito, desconfortável, né? Entendi. E aí foi quando eu vinha sempre de Minas para o Tocantins, eu passava sempre numa cidade chamada Brumado. Desde pequeno, eu sempre ia pagar a promessa. Eu sempre fui um menino muito traquina. Então minha mãe sempre me levava para pagar a promessa ou em Bom Jesus da Lapa, lá no oeste da Bahia, ou em Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. E aí quando criança, eu passava e falava, nossa, que legal essa cidade do trem. E aí ficou com isso na cabeça. Depois, voltando para aquele tempo lá de Barreiras, foi quando eu falei com a minha esposa. Eu falei, tem uma cidade que eu sempre passava lá que eu acho bem legal, que talvez seja uma boa oportunidade de mercado pra gente. E aí ela tirou uns dias de férias, a gente pegou o carro dela e a gente foi para Brumado para conhecer a cidade. Aí a gente visitou os consultórios que tinham lá, vimos que na época não tinha nenhum consultório popular, né? Não tinha nenhum consultório na avenida principal da cidade. Vi que os aluguéis não eram nenhum valor assim absurdo, até porque a gente não tinha condição de já começar grande, né? Sim.
Então a gente tinha uma visão... ela era favorável para o momento. A nossa visão era grande, mas a nossa condição do momento não era. Sim. E é isso que é importante, né? Porque é aquela ideia de você pensar grande, mas claro que o passo ele tem que ser de acordo com a sua realidade, mas já pensando lá no momento onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo? Né? A gente tem que começar um negócio, naturalmente, passo a passo, ele é lento, mas o seu pensamento é aquele ditado que diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Exatamente. Né? Legal. Então, o norte a gente já tinha, né? Sempre, mesmo que assim, que clareza a gente vai ganhando com o tempo, né? Maturidade, clareza não vem do dia para a noite, mas a gente sempre teve um norte para seguir. É importante você saber onde você quer chegar, né? Sim. E aí foi quando a gente foi visitar a cidade, fiz um levantamento, não foi assim aleatório também, e fizemos um levantamento de número de dentistas, renda per capita, qual era a fonte de renda do pessoal e tudo. E aí fizemos um mapa para poder conseguir montar esse consultório, que na época não era muita coisa, mas quando você está focado no objetivo e acredita que aquilo vai dar certo, realmente as coisas parecem que corroboram para que aquilo aconteça, né? Força do pensamento. Exatamente, eu acredito muito nisso. Mas eu acho que você teve um grande diferencial. Eu digo isso porque eu sou contador, a gente lida com empresário o tempo inteiro. E muita gente chega com ideias, né, mas sem nenhum preparo, sem nenhuma informação, sem tipo, a mil maravilha e vai dar tudo certo. E ele vislumbra uma situação, mas sem nenhum dado. E você teve o cuidado de levantar a renda per capita, de entender qual era a melhor localização. Então, com certeza, você acredita que isso contribuiu para o sucesso da empresa hoje? Sem dúvidas. Porque não adianta nada você achar, falar, não, vou para tal lugar fazer tal coisa porque eu sou bom. Acontece muito, cara. Muita gente cai do cavalo, né, apenas confiando em si mesmo, sem estudar o mercado, porque cada dia mais o mercado se encontra mais competitivo. É todo um contexto, né? Então assim, é óbvio que você tem que estar preparado, tanto economicamente, preparado psicologicamente e tem que ter uma coleta de dados, né? Perfeito. Porque não dá pra... Eu mesmo não tinha a chance de dar errado, né? Então, só tinha uma bala. Só tinha uma bala, meu amigo. Quando você tem o plano A tem que dar certo, entendeu? E para que ele dê certo, a gente tem que se cercar, né, de tudo que a gente puder para poder conseguir fazer com que o plano aconteça. Então, assim, na época que a gente montou o consultório, como eu disse, o universo parece que começa a conspirar a favor. E a Lu, ela atendia um cliente que era dentista, que estava parando de atender. Então, assim, ele estava vendendo todos os equipamentos odontológicos dele. Ele tinha 2 cadeiras odontológicas, daquelas bem antigas, que para deitar você puxava uma alavancazinha e deitava. E aí a gente conseguiu negociar com ele as 2 cadeiras, a cadeira do escritório, bebedouro, compressor, tudo, equipamentos necessários. Tudo por R$5 mil na época. Caramba. Acho que não foi nem 5 mil, 4 mil e alguma coisinha. A gente está falando de que ano? De 2005 para 2006. 2006, 2006, porque foi no finalzinho de 2005, a gente inaugurou em Brumado em junho de 2006. Devia ser o equivalente aí a uns 15 mil hoje. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí, a gente precisou também comprar os materiais, né, de consumo. E eu não tinha dinheiro para comprar os materiais de consumo. Então, o dinheiro dos materiais de consumo, eu fui no Adental lá em Barreiras, que já me atendia no consultório do colega. E como eu não tinha um nome ok, tive que usar um cheque da minha esposa, né? No caso, na época, minha namorada, ela me deu um cheque lá de R$5 mil, né? Que a gente tinha que trabalhar para pagar esse cheque. Saber como era que ia... Cara, a gente sabia que a gente conseguia pagar. Aí eu falei com ele, Sérgio, é o seguinte, cara, eu preciso comprar uns materiais, mas eu preciso aí de pelo menos uns 60 dias nesse cheque aí. Você consegue me dar essa força? Ele falou, não, Léo, eu acredito no seu sonho também e vamos te ajudar nisso aí. E graças a Deus a gente conseguiu pagar esse cheque, cara. Mais uma pessoa que deu um grande apoio. É igual eu falei, quando realmente você quer e tem clareza, né? E as pessoas percebem que você é uma pessoa idônea, acho que tudo corrobora. E engraçado que, assim, no dia que a gente foi pedir o alvará na prefeitura para poder inaugurar, a gente não tinha mais nenhum real. Se eles falassem assim, eu preciso agora que vocês comprem mais 2 extintores. Não dava, porque até o limite do cheque especial da namorada já tinha ido embora. Caramba.
Então, assim, foi realmente na unha mesmo, assim, que a gente abriu o consultório. E para completar, para se tornar um pouquinho mais dramática a história, mas é real, a primeira paciente que entrou no consultório para fazer um procedimento, ela ia fazer uma extração, estava com um dente doendo. Ela entrou e tudo, eu fiz o procedimento e tudo. Ela falou, mas eu não tô com dinheiro, não. Caramba! Falei, cara, será que esse negócio vai ser mais difícil do que eu tô achando que vai ser ainda? Não é possível um negócio desse. Aí eu lembro que ela falou assim, mas fica tranquilo, eu vou até deixar minha identidade com você aqui. E semana que vem eu passo aqui para acertar. E ela voltou lá. Já criou uma forma de pagamento, identidade. Uma garantia. Ela voltou lá e acertou, cara. Ela deixou o documento lá e... Eu imagino que diante de toda essa situação que você passou, de ter começado sem recurso, devendo, aí nome negativado, aí veio uma situação dessa, o primeiro paciente já você fica naquela expectativa do primeiro faturamento e aí já não deu certo. Em algum momento passou pela sua cabeça que, pô, isso não vai dar certo? Se eu disser que não passou, eu vou estar mentindo. Porque o que acontece? Aconteceram algumas coisas. Uma delas foi essa situação. Outra foi que na cidade não tinha nenhuma clínica popular odontológica na época. Sim. Apesar de, como eu disse, nunca foi o meu objetivo ter uma clínica popular, mas a gente tem que começar. E para começar, temos que começar com as condições que temos, fazendo o melhor que a gente pode. Então foi o que eu consegui vislumbrar na época. E para complicar um pouquinho mais ou menos uns 20 dias que eu tinha aberto o consultório, uma rede dessas clínicas populares que na época jogava papelzinho de avião, não sei se isso chegou a acontecer por aqui também. Sim. Os caras passavam lá jogando papelzinho de avião, trio elétrico, anunciando restauração de R$10 na época. Foi um negócio assim, eu falei, caraca, mano, esses caras aqui... Mais uma barreira. Mais uma barreira, mas assim, mais psicológica nesse caso, né? Porque assim, eu sabia que eu prestava um bom trabalho. Então isso para mim sempre foi uma premissa. Não importa se você está atendendo no setor público, não importa se você está atendendo uma clínica popular, não importa se você está atendendo um ateliê, numa clínica de alto padrão. Faça seu melhor o que sempre. você está oferecendo. Exatamente. Independente de para quem está oferecendo. Tem que ser honesto, cara, porque você tem que ser honesto consigo mesmo, né? Porque se você não for honesto com você mesmo, uma hora ou outra as coisas vão vir à tona e não tem jeito. Lei do retorno. O universo cobra. É verdade. Leonan, eu percebi que nessa trajetória toda sua aí, teve, vamos dizer assim, um grande pilar que foi um planejamento. Sim. Né? Dentro das ferramentas que você tinha naquele momento. Teve outro grande pilar que foi o seu desejo, o inconformismo da situação que você estava e que você queria sair daquilo ali. Uhum. Outro grande pilar, a qualidade no serviço, ou seja, você sempre procurou oferecer o melhor de você. Teve mais alguma coisa que para você, assim, isso aqui foi essencial para que a gente pudesse, de fato, passar por toda essa fase, toda essa dificuldade? Sem dúvidas. Primeiro, o apoio psicológico, principalmente da minha esposa. Eu acho que sem ela, sem sombra de dúvidas, eu não estaria na posição que eu me encontro hoje. Então, assim, crescer sozinho numa situação como essa é bem mais complexo ainda. Então, assim, ela é uma pessoa que foi totalmente crucial para que o sucesso realmente acontecesse. Porque o que acontece? Como a odontologia é uma profissão muito operacional, né, o dentista ele passa ali às vezes 12, 13, naquela época mesmo eu passava 14, 15 horas às vezes no consultório, cara. Era muito tempo. Sem tempo nenhum para gestão, né? De 7 horas da manhã até Somente 10 da noite. E às vezes com horário de almoço reduzido e tudo. Então, ela entrou mesmo para dentro do negócio, ela largou o trabalho dela que ela tinha na época, que era um bom trabalho na afiliada da Rede Globo, e falou, não, eu vou entrar para dentro do negócio com você. Não vou ficar sócia só de papel, não. E ela largou tudo, veio embora. E além do apoio psicológico, né, ela cuidou bastante. Ela tem uma certa facilidade de lidar nessa parte de marketing, até porque era uma área que ela já trabalhava. Sim. Então, sem a Lu, dificilmente eu estaria onde eu estou hoje. Então, legal você... O casal, né, o apoio, assim, é importante. O bacana você reconhecer isso é que a gente está falando de uma clínica odontológica, onde você é o profissional, o responsável técnico, vamos dizer assim. Sim. A clínica hoje ela tem um padrão de qualidade que, né, é indiscutível e naturalmente esse padrão ele é reflexo do seu perfil. Sim. Mas você reconhece que não foi que eu sou bom, né, na minha profissão. É um apoio que veio porque
constituir um negócio, começar do zero, é todo um contexto são vários fatores que influenciam, como você falou aí, financeiro, né, psicológico, pessoas certas, né, as parcerias que a gente encontra, a localização. Então, são vários fatores que contribuem para o sucesso do negócio. E é muito bom você reconhecer isso. Inclusive, lhe parabenizo. Reconhecer a Luciana como um grande pilar do seu negócio. Não, sem dúvidas. E assim, como você mesmo frisou, no início a gente não tinha dinheiro. Então, como é que você vai fazer marketing sem dinheiro? Né? Então, o que a gente fazia no início era mais marketing de relacionamento. Então, ela ia nas escolas, fazia palestra, ela ia nas associações de produtores rurais. Então, onde que poderia ela conseguir algum tipo de parceria? Ia nos comércios, a gente fazia um plano de pagamento diferenciado para o pessoal. Então, a gente começou assim, sem nenhum centavo, até na mídia. Que né? coisa bacana você falar isso aí, porque assim, a gente vê muitas pessoas colocando desculpas. Sim. Eu não faço porque eu não tenho isso, eu não faço marketing porque eu não tenho um celular bom, eu não faço marketing porque eu não tenho dinheiro para investir numa agência, eu não faço por conta disso, né? E a gente está falando de uma época totalmente diferente, em que o acesso ao marketing era algo totalmente muito mais restrito do que se tem hoje, né? Não se tinha rede social com alcance de hoje, para que você pudesse, sei lá, com o seu celular tirar uma foto e postar lá e dizer: Exatamente. Eu sou dentista, né? Então é todo um processo e fez sem custo e isso mostra que o básico também funciona. Sem dúvidas. E o básico também funciona e certamente isso foi extremamente importante na trajetória da empresa, né? Eu costumo dizer assim, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro porque você não faz. Exatamente. É o contrário, entendeu? Então assim, você tem que procurar as alternativas que podem suprir alguma necessidade, porque muita coisa não depende de dinheiro, depende de empenho, né? De criatividade. Então, assim, criatividade e empenho são, para mim, pilares que são inegociáveis. Entendi. E aí, vamos lá. Você passou por toda essa situação, esse momento bem delicado, e aí chegou um momento que você superou essas dificuldades iniciais. E qual foi o momento da virada de chave, ou você já começou lá atrás com essa ideia de que você chegaria hoje ao que, por exemplo, é a tua empresa hoje? Ou em algum momento você chegou e disse: poxa, eu preciso melhorar mais nisso aqui, eu preciso investir mais nisso. O que é que te ajudou a chegar onde a empresa está hoje? Eu acho que o principal motivo é a vontade de seguir sempre crescendo, cara. Eu digo assim, que não existe nada que está estagnado. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, assim, eu comecei no início para poder pagar as contas, para poder zerar o game e começar realmente, né, a minha vida, vamos dizer assim, de volta com um nome ok, tudo bem, vamos evoluir, vamos crescer. Tem uma dignidade ali. Tem uma dignidade, porque é um negócio meio sem jeito, cara. Você não ter um nome limpo não é fácil. E assim, logo no início, a gente de vez em quando ia pro cinema no final de semana, e nessa época eu não tinha nenhum carro para andar, cara. E a Lu, nessa época, o carro dela às vezes ficava em Barreiras, e eu já cheguei de mototáxi, lá tinha um mototáxi com a caronazinha do lado, você tava na caronazinha do lado, para não chegar na frente do cinema assim, eu falava: velho, para parar aqui uns metros antes. Mas eu falava: caramba, velho, mas não vai ser assim não, vai mudar. E aí o que acontece? Igual eu falei, o trabalho ele dignifica o homem, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu, né, reunir algum recurso. Eu falei: Lu, agora é o seguinte, eu não quero ficar nesse esquema de clínica popular, nunca foi o meu objetivo, sou grato até aqui, mas daqui pra frente, isso foi em 2008, eu falei: daqui pra frente agora eu vou investir no meu nível técnico. Que é uma coisa que, assim, realmente eu reconheço que eu sou um bom profissional, os pacientes reconhecem, mas bom para mim não serve, não. Eu quero ser excepcional. Excelente. E para isso, primeiro, eu tenho que trabalhar meu nível técnico. Eu sou dentista, preciso desenvolver o nível técnico. E aí foi isso que eu fui buscar. Então, a partir de final de 2008, até a pandemia, de 2022, eu não tinha ficado um mês sequer sem fazer um curso na área de odontologia. Então, quando eu não estava fazendo um curso de imersão, eu estava fazendo uma especialização,
Quando eu terminei a especialização, continuei fazendo cursos de imersão, depois engrenei no mestrado e aí foi. Aí na pandemia deu uma parada porque parou tudo e agora, pós-pandemia, né, com a expansão dos negócios, eu falei, agora daqui em diante agora a gente vai começar a trabalhar agora também em desenvolvimento pessoal. Que nesse meio tempo a gente já até tinha começado, de 2018 por aí, a gente já começou a trabalhar esse lado pessoal também. Então, acho que é uma somatória de tudo. Que legal. A gente se conheceu em um evento Foi. em Juazeiro, né? Onde eu fui palestrar lá um evento para dentistas. E coincidentemente você vê com o nível do profissionalismo, e aí me permita eu expor isso aqui, que para quem é da área odontológica, existe uma grande referência hoje de nível nacional, que é o Ricardo Novak. Sim. Né? Então, certamente quem é da área odontológica deve conhecê-lo. E na palestra eu citei, e aí no final você veio e disse que ele estava aqui em Petrolina, né? Exato. E estava não como um consultor, mentor, né? como um consultor, mas como seu paciente. Exato. Então, um cara que é renomado em todo o Brasil, pode contratar o dentista de qualquer lugar, de Do São mundo. Paulo, de qualquer lugar do mundo, mas sai de São Paulo para vir fazer um tratamento aqui em Petrolina. Exatamente. Isso te dá um sentimento assim de dizer, puxa, eu realmente toda essa trajetória, tudo que eu passei, não pela pessoa em si, mas o contexto como um todo, te dá assim um sentimento de gratidão e de dizer assim, poxa, eu sou foda. Eu não gosto de dizer assim, eu sou foda, mas assim, é óbvio que dá sim um sentimento de gratidão imensa quando uma pessoa que primeiro é reconhecida no meio que você atua como o maior estrategista de marketing, de gestão, Que tem acesso a qualquer dentista de qualquer lugar, de certamente. qualquer lugar. Ele é o maior player do mercado da odontologia, do empresarial, né? Porque ele não é dentista, então assim, ele é o maior player empresarial da odontologia hoje em dia do Brasil. Perfeito. Quando um cara desse renome fala assim, não, cara, eu quero fazer meu tratamento com você e se propõe a vir no interior, na cidade do interior do Nordeste para poder fazer o tratamento, então é sinal de que o nosso trabalho está no caminho certo. Está sendo bem Ele reconhecido. está sendo bem reconhecido. E aí é reflexo, todo o sucesso da empresa, toda a estrutura, tudo que a empresa já alcançou hoje, eu digo isso desde reconhecimento técnico, que eu já ouvi depoimentos disso, desde estrutura física de tudo isso. Então isso contribui e somente corrobora com toda essa ideia que você construiu e que hoje pode-se dizer que está realizado, né? Sem dúvidas. E Petrolina é uma parte dessa história, né? A gente inaugurou a clínica aqui em setembro de 2023. Continuamos com a sede lá em Brumado, uma filial aqui, né? Aqui nós temos um parceiro, um sócio parceiro, e lá em Brumado somos só eu e minha esposa. E fomos muito bem recebidos aqui na cidade, então estamos colocando o projeto para frente mesmo, né? Graças a Deus a gente tem uma estrutura bacana, temos números extremamente favoráveis, né? Até inimagináveis para muitos dentistas do Brasil, mas é uma prova de que quando você quer e realmente cai para dentro mesmo, você consegue fazer acontecer, né? Independente das adversidades, porque adversidades elas acontecerão sempre, não é porque agora a gente tem uma situação financeira, um posicionamento melhor, uma estrutura mais bacana, um time redondo que não acontecem problemas, né? Eu estava até conversando com você nos bastidores outro dia que, assim, querendo ou não, cara, empreender é resolver problema. Então, O tempo inteiro. quem não quer saber de resolver problema, não adianta querer empreender, porque vai se frustrar. É verdade. E eu tava interessante que eu lembrei aqui agora que na palestra que eu fui dar, eu tava falando justamente sobre, né, de gestão, né, um mix lá de conteúdos. Interessante que tudo que eu perguntava, eles, eu tenho. Tem, sei lá, o marketing estruturado, tenho. Vocês precisam acompanhar indicadores? Eu tenho. Vocês precisam... Eu digo, esse cara, ou ele tá tirando onda comigo, ou ele é muito bom. E aí, para minha surpresa, depois eu conheci a estrutura e, de fato, você tem uma gestão muito bem profissional. No dia que eu lhe visitei, você estava com a equipe lá, inclusive, analisando o planejamento estratégico, que é uma ferramenta extremamente importante. E aí eu lhe pergunto, Leonardo, além, claro, do seu conhecimento técnico, que você passou todo buscando, você acredita que essa parte de gestão, essa organização estrutural também contribuiu para isso?
Sem dúvidas, sem dúvidas. O mundo hoje não aceita mais amadores. Não é porque você é um bom dentista, um bom médico, um bom advogado, ou até mesmo um excelente médico, advogado, dentista, que é sinônimo de que você terá sucesso. Exatamente. Então, o mundo hoje não aceita mais amador. Não só no quesito técnico, no quesito de posicionamento, branding, gestão, acompanhamento de indicadores. Então, assim, é uma somatória, não existe. Aí se perguntasse assim, mas como é que é o mapa para poder obter sucesso? Cara, na verdade não existe um mapa totalmente definido. É uma somatória de pequenas coisas que geram um resultado. Tem coisas que são mensuráveis completamente, tem coisas que não são tão mensuráveis. Tem um intangível que a gente fala. São casos distintos, né? Por exemplo, o meu mapa certamente é diferente do teu. Sim. E aí cada um percorre um caminho, às vezes um tem mais facilidade em uma coisa, outro em outra. E isso contribui de maneiras diferentes. Sim. Né? E é bacana isso, porque aí eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre isso, que você é uma prova daquilo que a gente fala muitas vezes para os nossos clientes. Porque tem cliente que acha que o negócio se resume em comprar e vender. Tratando de uma empresa comercial, por exemplo, que é apenas comercializar. Não, eu preciso comprar bem e vender bem. Tá, mas e a gestão? Né? E os indicadores? Você está comprando, você está analisando a sua precificação? Será que você está vendendo e obtendo lucro? Ou você só está enxergando o faturamento? Faturamento é ego, né? O caixa é rei. Exatamente. E aí muita gente acaba se apegando a faturamento ou lucro, mas não se apega ao caixa. E caixa é que paga a conta. Exatamente. Né? Hoje você... Quais as áreas do teu negócio que você acha que... Francisco, se eu fosse recomeçar hoje do zero, eu não deixaria de investir aqui, aqui e aqui. O que você acha que é extremamente essencial? Claro que todas as áreas são importantes, Sim. mas algumas mais do que outras. Né? O que é que você poderia... Eu não vou dizer que assim, é a principal, mas eu acho que é a mais desafiadora, que é RH, pessoas. Pessoas é uma área à parte, assim, que se você não tem um time coeso, que está imbuído e veste realmente a camisa em prol do mesmo objetivo, vai ter muita aresta para você apagar. Você apanhou muito com pessoas? A gente apanha até de vez em quando ainda, né? Mas com o passar do tempo, com a expertise, a gente vai apanhando cada vez menos. Aprendendo um pouco mais, né? Sem dúvidas. Então, para mim, assim, uma área que eu teria investido antes de ter tido vários problemas, seria pessoas. Né? Você me perguntou assim, porque o financeiro é importante, o técnico é importante, gestão de indicadores é importante, mas sem pessoas nenhuma empresa existe. Não faz nada, é verdade. Muito boa a sua resposta. E aí tem muitas áreas extremamente importantes, como você falou. E tem muita gente que vai logo pro financeiro, outros vai pro marketing, que também são áreas importantes. Sim. Mas se você não tem uma equipe estruturada... porque uma empresa é formada por pessoas, cara. Né? Então, se você não domina num nível pelo menos razoável o setor pessoas, porque tem pessoas que já nascem, vamos dizer assim, com uma certa facilidade em lidar, né, com pessoas, com gerir pessoas, mas já tem outras pessoas, por exemplo, no meu caso mesmo, eu não sou uma pessoa que nasceu com o dom de lidar com outras pessoas, mas a gente tem que desenvolver, tem que trabalhar, a gente tem que fazer uma autoanálise sempre, vai ver sempre quais são as nossas deficiências, né? Perfeito. Saber dar feedback, também saber ouvir feedback. Sim. Tem vários pontos, né, nessa relação que precisam ser levados em consideração e isso ajuda nesse contexto, né, nessa construção da relação entre... eu não vou nem dizer colaborador e empresa, porque... Isso vai muito além. Sim. Né? Tem fornecedores que a gente tem que saber, que muita gente acha que não, eu estou pagando, eu tenho direito, eu posso qualquer coisa. Não, você tem que saber lidar também com seu fornecedor. Sem dúvida. Né? Tem os próprios clientes, principalmente, também. Então, é todo um contexto. Lidar com pessoas é extremamente importante, muito bem colocado. Até mesmo, só fazendo um adendo, até mesmo no quesito marketing. Sim. Para mim, uma das pontas do marketing que mais funciona é o marketing de relacionamento. Então, quanto melhor você se relaciona, quanto melhor é o seu círculo social, mais fácil as coisas acontecem. Porque se existe uma coisa que é a chave mestra
de todo business é o network. Eu ouvi uma vez de um colega e sócio, quando eu estava começando o escritório, que ele dizia que eu investisse muito em parcerias. Sim. E parceria é extremamente importante. E parcerias, ela é uma situação que ela traz retorno, mas muitas vezes ela é lento. Sim. Às vezes você conversa aqui hoje, rapaz, vamos fazer uma parceria? Vamos. A gente sentou aqui hoje, pronto. Daqui a pouco vai um pro lado, outro pro outro. Passa 6 meses sem se falar. De repente, sei lá, 1 ano, o cara liga, tem um negócio aqui pra gente fazer juntos. Mas quando surgem bons negócios. E aí, parcerias está incluso diversas possibilidades, desde você, né, por exemplo, no meu caso, fazer parceria, sei lá, com advogados, com lojistas, com outras empresas, com diversas situações, empresas de software, e isso vai ajudando e vai contribuindo no crescimento do negócio. Você tem essa visão também que no teu ramo de atividade isso pode contribuir bastante, não? Não só pode, como contribuiu, né? Acho que né? foi, no início, então, foi primordial. Eu costumo dizer que, assim, parceria é como a parábola do semeador. Você vai sair com sementes e vai jogar essas sementes. No caso, vai entrar em contato com outras pessoas, vai oferecer para os parceiros algum tipo de vantagem, mas não vantagem financeira, mas um pagamento diferenciado. Sim. É uma coisa que seja boa para ambas as partes, um ganha-ganha, vamos dizer assim. Sim. Então você vai plantando as suas sementes, mas nem sempre naquele momento o terreno que você está plantando, no caso o parceiro que você está procurando, ele está preparado, o terreno dele está adubado para que a sua semente germine naquele momento. Gostei da E às vezes, no momento você plantou num terreno árido. E aí, como você mesmo disse, passou-se 1 ano e a chuva veio. E aí a semente germinou, mas porque você plantou. Gostei, vou usar isso aí nas palestras. Se você não tivesse ido lá e plantado, meu amigo, tinha acontecido. Não teria acontecido. Então assim, não quer dizer que, não, mas eu vou lá e ninguém me dá a voz, ninguém me ouve e tal. Cara, sua parte você fez, meu irmão. Se você fez bem feito, uma hora ou outra vai germinar em algum lugar. E às vezes germina ali uma sementinha. Rolou um negócio só daquele ali, mas daquele negócio gerou outros. Exatamente, então é extremamente legal isso. Iniciativa, meter a cara mesmo. Leonan, e vamos falar de futuro agora. Futuro. E aí? Hoje você acha que estou satisfeito onde eu estou? Ou eu não quero mais? Tem ideias? Claro que tem coisas que talvez nem possa ser falado, mas dentro daquilo que você possa compartilhar, qual é a ideia de futuro hoje para a Dom Odontologia? Olha, para as unidades da Dom, como eu até conversei com você nos bastidores, de momento eu não tenho, assim, já tive, mas de momento eu não tenho um anseio rápido de abrir novas unidades, porque, igual eu te falei, para que eu consiga dormir em paz, né? Porque o negócio para mim não é dinheiro, velho. O negócio para mim é propósito. Então, assim, é você fazer o melhor que você pode, poder deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, caramba, tá do jeito que eu quero. Porque o dinheiro é consequência, né? Business por business, a gente sabe como executar. Mas a odontologia é uma profissão que depende muito da ponta, do profissional que está executando. E eu sou o tipo de dentista que, assim, eu não consigo dormir de noite se por um acaso algum cliente meu sofreu algum dano que algum dentista da minha equipe causou. Então, assim, a partir do momento, nós estamos estruturando isso, temos um projeto que em breve entrará em vigor, que é a Universidade Dom. O que é essa Universidade Dom? A gente já faz de uma certa maneira, de uma forma indireta, que é o quê? Prover treinamento técnico para os nossos dentistas, né? Perfeito. Então, assim, dentro da própria estrutura que a gente vai ter na nossa sede principal lá em Brumado, por exemplo, eu quero trazer um profissional da área de cirurgia. Eu contrato um profissional para poder ministrar um curso só para a minha equipe de dentistas, entendeu? E ter um controle desse padrão técnico. Então, assim, o que eu vejo como uma grande dificuldade hoje em dia não é o controle do negócio, do business, é o controle da qualidade
né? Porque assim, se a gente está proposto a entregar um nível de excelência, a gente tem que ser condizente, né? Não adianta nada eu ter uma estrutura maravilhosa, um atendimento maravilhoso, Sim. se no final das Se contas... na ponta o serviço não foi mediano. satisfatório. Porque satisfatório não é suficiente, na verdade é essa. Eu não me contento... Se eu me contentasse com satisfatório, talvez seria até mais fácil expandir. Então, para mim, o satisfatório não serve, não. Tem que ser o excelente. E o legal é o seguinte, porque, na verdade, não sei nem se é legal, mas, assim, na verdade, naturalmente, quando o paciente chega no teu negócio, que ele vê uma estrutura bem, né, bonita, robusta, naturalmente, a expectativa dele vai lá para cima. Sem dúvidas. Então, o serviço tem que ser, de fato, de excelência impecável para que você consiga surpreendê-lo. Exatamente. E Você assim, sente que esse paciente ele chega, de certa forma, muito exigente lá? sem dúvidas. E cada dia mais. Principalmente agora com o crescimento das redes sociais, o paciente tem acesso a tudo de conhecimento. Se o paciente quiser estudar odontologia hoje em dia pela internet, ele estuda. Tem paciente que chega lá para mim e fala assim, inteligência artificial. não, doutor, eu queria que o senhor fizesse para mim uma lente de resina, mas com a borda translúcida, para ficar bem natural, que tivesse um degradê. Eu falei, caramba, o cara tá sabendo igual o dentista. Então, assim, o mercado tá cada vez mais exigente. Se você tem uma estrutura legal, né, acima da média, tem um treinamento de equipe bacana, não tem jeito. O final que o paciente recebe, porque no final das contas, o que o paciente foi te procurar de verdade é que você solucionasse o problema dele. E, além disso, para que ele realmente se torne seu cliente de longo prazo, ele tem que se tornar um fã. Porque um cliente satisfeito somente, ele não indica, né? Tem que ser um cliente encantado, mas também com resultado. Perfeito, exatamente. Essa ideia é muito da ideia da Disney, né? Do atendimento, né? De você tornar o seu cliente fã para que ele esteja indicando a sua marca. Exatamente. E Leonan, pessoa física. Eu sei que você tem um projeto aí da mentoria também. Projeto Tem, não, acho que já tirou do papel também, né? Estamos colocando em prática. Muito bem. E aí esse tem um projeto, vamos dizer assim, um objetivo futuro mais ousado? Qual é a ideia hoje da... Assim, no digital, há muito tempo eu acompanho o mercado digital, muito tempo mesmo. Certo. Dos primórdios, quando o Érico Rocha trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil, eu já acompanhava. Mas, de fato, eu nunca lancei nada. Eu estou com um sócio, dentista amigo meu lá em Vitória da Conquista, e que a gente tem já um curso, né, que é um curso técnico de imersão para dentistas, esse presencial, mas agora a gente vai entrar também no digital, que na verdade já deveríamos ter feito isso, porque a gente tem bastante coisa para compartilhar e eu acho que, como eu disse, realmente, de verdade, não é nem assim pela grana, cara, é por um sentido de necessidade de contribuição. Né? Eu acho que o universo, a gente tem que retribuir ao universo o que o universo nos proporcionou, entendeu? Então, se a gente hoje em dia tem um nível técnico, um nível de gestão, no qual a gente possa contribuir, principalmente com quem está começando, quem está no início da trajetória, eu acho que é um dever social até, né, fazer isso aí. Então, pessoa física, o projeto que eu tenho é a questão das mentorias e cursos online também. Entendi. E aí você já está se preparando para isso, né? A gente está para fechar uma parceria aí com as assessorias aí de lançamento, de acompanhamento no digital também. Doutor Leonan, a gente já falou bastante a sua trajetória. Sim. E eu queria que você deixasse hoje um recado para quem deseja empreender na área da odontologia, toda a experiência que você viveu, o que é que você pode compartilhar, o que é que você diria hoje, digamos, você vai olhar para essa câmera aqui e vai falar com um cara que está saindo da faculdade, da forma que você saiu lá, e pensa em ter o negócio dele. O que é que você diria para ele agora? Bom, primeira coisa que eu diria é que assim, cara, eu sei que o início é difícil, eu passei por isso, vai ter momentos em que vai ter vontade realmente de desistir, mas perseverança, foco, né, determinação, meter as caras mesmo, não ter medo do julgamento alheio, porque se você fizer
as pessoas vão te julgar. Se você não fizer, as pessoas também vão te julgar. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando hoje em dia, é começar com a condição que tem, mas começar. Porque às vezes eu mesmo já passei muito por isso, muito projeto engavetado por muito tempo, por às vezes vergonha, né? Por às vezes não ter realmente a coragem de se expor. Então, no mundo que a gente vive hoje, não tem como, né, não se expor. Então, correr atrás dos objetivos, traçar metas, né, mas isso tem que ser colocado também no papel, não é simplesmente assim, vou de qualquer jeito. Então, para quem está começando, né, que a gente acabou de conversar, o marketing hoje em dia ele está muito mais acessível, mais fácil, né? Hoje em dia, com o advento da rede social, para um dentista principalmente, começar a investir em quê? Em fotografia, em posicionamento, né? São coisas que assim, não requerem tanto recurso, né? É óbvio que ao momento que as coisas forem acontecendo, você vai investir em técnicas, vai investir em gestão, vai investir no business, em posicionamento, em branding, mas entrar em ação. Muitas pessoas que eu vejo hoje em dia falam assim, caramba, mas você fala isso porque você está nessa situação. Queria ver se você fosse filho de uma professora que não tem condição nenhuma e tal. Cara, a maior desculpa que você pode dar para você mesmo é essa. Então, assim, independente da condição que você veio, eu não estou aqui para julgar nem nada. Cada um tem, né, as suas dores, tem o seu passado, mas é realmente entrar em ação. Entrar em ação é a única solução, de verdade mesmo. Oh, que mensagem, viu? Então, assim, fica aí essa belíssima história. Eu agradeço demais em a gente poder, de certa forma, contribuir, levar histórias reais de gente aqui próxima da gente que possam inspirar pessoas que estão querendo empreender, pessoas que já começaram e às vezes estão naquele momento de dificuldade porque não é fácil. Não é fácil. E você poder mostrar um caso real de quem passou, de não começou do zero, começou negativo, né? E conseguiu superar toda essa dificuldade e hoje, graças a Deus, está num outro patamar, numa outra situação. Então isso fica uma belíssima mensagem aí e tomara que muita gente que de fato precise consiga assistir esse podcast e poder ter essa visão aí, digamos assim, esse norte através da sua história. A gente, quando postar, vai colocar lá o seu arroba lá, se você autorizar. Tranquilamente. Então, é fácil das pessoas terem esse contato aí e, de repente, quem sabe uma mentoria, né? Para entender melhor como é que você fez isso. Exato. Te agradeço demais, meu amigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Precisando de mim, tô sempre às ordens aí. Coisa boa. Show de bola. Valeu.